Estamos na época dos juízes, grandes conflitos, inúmeras guerras, um povo que havia se esquecido do seu Deus, incontáveis mortes, muitas destruições. Porém, é exatamente durante este terrível período da história de Israel que nos deparamos com uma das mais belas histórias registradas nas Escrituras, a história de Ruth. Então, roda a vinheta e vamos para a aula! Estudantes da Bíblia, hoje nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre o livro de Ruth. De todos os livros da Bíblia, Ruth é especial por nos dar o ponto de vista de uma mulher. Na sociedade da época, em termos de sustento, a mulher era completamente dependente do pai ou do marido. Apenas em circunstâncias excepcionais é que a mulher poderia herdar a propriedade do seu pai. E isso dentro de regras bem rígidas. Embora na época dos juízes a religião estivesse em baixa, podemos ver que no livro de Ruth, a fé pessoal em Deus, em alguns israelitas, permanecia viva. Mas antes de entrarmos nesta maravilhosa história, se inscreva em nosso canal, curta o vídeo se ele foi bênção na sua vida e ative o sininho. Para entendermos melhor a história de Ruth, precisamos lembrar de algumas leis que haviam em Israel. A primeira delas é a lei do levirato. Ela está lá em Deuteronômio 25. A lei do levirato dizia que se um homem casado morresse sem deixar filhos, era responsabilidade do irmão do falecido se casar com a viúva. E o primeiro filho desta união seria considerado descendente do falecido, para que ele tivesse um herdeiro sobre a sua herança. Uma outra lei que nós precisamos lembrar para entender o livro de Ruth está lá em Levítico 23. E nesse versículo nós lemos assim: quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Podemos chamar isso de previdência social da época, pois era uma maneira de zelar por aqueles que mais precisavam de ajuda. O capítulo 1 do livro de Ruth começa dizendo que na época dos juízes houve fome na terra. Não sabemos na época de qual juiz aconteceu essa história. Tudo o que sabemos é que a história de Ruth se passa na época dos juízes. E ali, na cidade de Belém de Judá, um homem chamado Elimeleque decidiu sair e fazer uma viagem de aproximadamente 80 quilômetros de Belém de Judá até Moabe, levando consigo sua esposa, Noemi, e os seus filhos, Malom e Quilion. Ali em Moabe, Malom e Quilion casaram-se com duas mulheres moabitas, chamadas Ruth e Orfa. O tempo passou. Elimeleque, o pai, morreu, e também os seus filhos, Malom e Quilion, reduzindo aquela família para 3 viúvas. Noemi ficou quase 10 anos em Moabe e ali ela perdeu tudo. Perdeu o marido, perdeu os filhos, perdeu tudo o que havia levado para Moabe. E ali em Moabe, ela ouviu que a fome havia acabado em Israel. Havia pão novamente. Então, ela decidiu voltar para Belém, acompanhada das suas 2 noras. No caminho para Belém, ela tentou convencer as suas noras que não valeria a pena para elas ir a Belém. No versículo 8 do capítulo 1, nós lemos: Disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes para os que morreram e comigo. A princípio, as duas estavam decididas a continuar com sua sogra, mas ela insistiu: Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ieis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ieis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o Senhor ter descarregado contra mim a sua mão. Noemi aqui estava fazendo menção da lei do levirato. Orfa, com um beijo, despediu-se de sua sogra e decidiu voltar para Moabe. Ruth, porém, tomou outra decisão. Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Em termos do compromisso que uma pessoa assume em relação a outra,
as belas palavras de Ruth não têm paralelo na literatura judaica e cristã. Ruth não apenas decidiu morar com o povo de Noemi, ela escolheu o Deus de Noemi. Ruth já havia vivido em Moabe, ela havia nascido em Moabe, ela conhecia os costumes dos moabitas, conhecia a cultura, conhecia o Deus que era adorado pelos moabitas. Para ela, tudo isso agora não representava mais nada. O que importava agora para Ruth era estar com o povo de Noemi, era estar com a sua sogra e era adorar o Deus de Noemi. As duas chegaram em Belém no mês de abril. Era o início da colheita da cevada, que prometia ser promissora, mas as duas não tinham campos para ceifar. Noemi e Ruth eram pobres. Noemi nem tinha condição de sustentar a sua própria propriedade. Restava apenas vendê-la. Capítulo 2 começa dizendo que Noemi tinha um parente rico, senhor de muitos bens, que se chamava Boaz. Ruth, valendo-se da lei de Levítico 23, resolveu ir ao campo. Ruth já havia tomado uma decisão pelo Deus de Noemi, que agora também era o seu Deus. E a partir do capítulo 2, nós vemos o Senhor agindo de maneira especial na vida de Ruth. Ao ir para o campo colher espigas, Ruth entrou na parte do campo que pertencia a Boaz. Boaz chegou, cumprimentou os segadores e logo reparou em Ruth. Perguntou ao encarregado dos segadores quem era aquela mulher e o encarregado disse que era Ruth, que havia voltado de Moabe junto com Noemi. Boaz foi então para Ruth e disse para ela: Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. A generosidade de Boaz foi além do que a lei prescrevia. Na hora de comer, Boaz convidou Ruth para sentar-se com ele e com os demais segadores. Ao levantar-se para continuar colhendo espigas, Boaz deu essa ordem aos seus servos: Até entre as gavelas deixai-a colher e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhe e não a repreendais. Depois de debulhar os grãos, Ruth voltou para a casa de sua sogra com um efa de cevada, o que dava aproximadamente 25 quilos de cevada, o que era muita coisa para um dia só de trabalho. Quando ela chegou em casa e mostrou para sua sogra tudo o que havia colhido, Noemi ficou surpresa. Ruth explicou que havia colhido no campo de um homem chamado Boaz. Aquilo fez renascer a esperança de Noemi. E ela disse para Ruth: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Boaz era um parente redentor. Era alguém que podia cumprir as condições prescritas na lei para ser o resgatador de Noemi e Ruth. Boaz era alguém que podia mudar a história de Ruth e Noemi. Boaz não conhecia Ruth, nem Ruth conhecia Boaz, mas Deus conhecia os dois. E os dois não sabiam, mas naquele dia, um propósito maravilhoso da parte de Deus estava começando para Boaz e para Ruth. Hoje, pode ser o início de um propósito maravilhoso de Deus para a sua vida, se você colher no campo do Redentor. Ruth continuou colhendo no campo de Boaz de abril até junho, da colheita da cevada até a colheita do trigo. No capítulo 3, Noemi, uma sogra preocupada com o futuro de sua nora, decidiu agir para o bem de Ruth. Era costume dos homens de Israel debulhar os grãos na eira durante a noite. Eles iam até a eira de noite e colocavam seus grãos em redes. Quando soprava a brisa noturna, eles lançavam os grãos para o alto. A casca que envolve os grãos, ela se desprende facilmente do grão. Então, quando o vento soprava, ele levava embora a casca. O grão, que é mais pesado, caía nas redes. Depois de limpar os seus grãos, eles faziam pilhas com esses grãos e se deitavam ao lado deles para proteger os seus grãos. Noemi, israelita, conhecia bem esses costumes. Então ela foi até Ruth e disse para ela que se encontrasse com Boaz naquela noite, pois ele estaria na eira. E disse também o seguinte para sua nora: Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos e desce à eira. Porém não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás.
ele te dirá o que deves fazer. Por volta da meia-noite, Boaz acordou assustado. Não era costume uma mulher ir até a eira. Quando ele perguntou quem era ela, Ruth respondeu: Sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Ao dizer para Boaz, estende a tua capa sobre a tua serva, ela estava dizendo, eu quero estar sob a sua autoridade, coberta pelo resgate que você pode exercer. Boaz se alegrou muito com o pedido de Ruth, mas ele fez um alerta. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há, mais chegado do que eu. Havia um outro parente de Noemi que também tinha o direito de resgate, e esse parente era mais próximo do que Boaz. Mas Boaz fez uma promessa. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Além de fazer esta promessa, Boaz não deixou que Ruth voltasse para a casa de sua sogra de mãos vazias. Estas 6 medidas de cevada ele mas deu e me disse, não voltes para a tua sogra sem nada. No seu primeiro encontro com Boaz, Ruth voltou para casa com cerca de 25 quilos de cevada. No seu segundo encontro com Boaz, ela voltou com 6 medidas de cevada. O Redentor não deixa os seus de mãos vazias. Sempre que nós o buscarmos, ele nos abençoará. Uma coisa interessante é que Boaz deu especificamente 6 medidas de cevada para Ruth. Havia uma mensagem ali. Mensagem que Ruth, por ser moabita, não entendeu. Mas Noemi, israelita, entendeu. Por isso ela disse para Ruth: Espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. A Bíblia nos diz que em 6 dias Deus fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e no 7º dia Deus descansou do seu trabalho de criador. Boaz deu 6 medidas de cevada para Ruth, então ele não descansaria enquanto não resolvesse aquela questão naquele dia. A porta da cidade era o local onde se faziam reuniões importantes, onde se decidia sobre as questões políticas da cidade e onde se faziam transações jurídicas. Só as pessoas mais importantes é que se assentavam na porta da cidade. Boaz, sendo um importante homem de Belém, assentou-se na porta da cidade, quando ele viu que aquele parente que havia comentado com Ruth estava passando. Boaz chamou 10 testemunhas para assistirem à conversa que ele teria com aquele parente e o chamou para se assentar com eles ali na porta da cidade. De acordo com a lei de resgate, se uma pessoa tivesse que vender a sua propriedade, ela poderia ser comprada por um outro que não fizesse parte do clã da família, a não ser que um parente resgatador resgatasse aquela propriedade para que ela continuasse como herança da família. O interesse de Boaz era resgatar Ruth. Por isso nós vemos que Boaz armou uma estratégia. Nos versículos 3 e 4 do capítulo 4, nós lemos assim: Disse ao resgatador, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te, compra na presença destes que estão sentados aqui na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a resgate e eu depois de ti. Respondeu ele, eu a resgatarei. Perceba que nesse diálogo inicial, Boaz não mencionou Ruth, e o fulano cresceu os olhos sobre a propriedade. Então, Boaz vai mencionar Ruth e lembrar o fulano sobre a lei do levirato. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. A questão era a seguinte: se aquele fulano se casasse com Ruth, Ruth teria direito sobre a sua herança, e isso ele não queria. Então, o fulano recuou. Para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazer. O fulano tirou o seu calçado, deu o seu calçado para Boaz, e ali, na presença daquelas 10 testemunhas, Boaz adquiriu o direito de ser o redentor de Ruth. Boaz é um tipo, uma ilustração do Senhor Jesus.
porque aquilo que Boaz fez por Ruth, Cristo fez por nós. Boaz era parente de Noemi e Ruth. Jesus Cristo aparentou-se com a raça humana ao se encarnar. Boaz tinha meios de pagar o resgate. Ele era o senhor de muitos bens. O Senhor Jesus pagou o nosso resgate com o seu próprio sangue. Boaz mostrou todo o interesse em ser o resgatador de Ruth. Ele queria resgatar Ruth. Jesus Cristo quis assumir a cruz em nosso lugar para pagar o preço do nosso pecado. Boaz era um homem livre quando resgatou Ruth. O Senhor Jesus entregou a sua impecável vida na cruz para nos dar eterna e segura salvação. Por isso nós dizemos que o livro de Ruth é o espelho da doutrina da redenção. Boaz resgatou a propriedade de Noemi. Ela continuou como herança da família. Casou-se com Ruth e teve com ela um filho, para levantar um herdeiro sobre a herança. Este menino recebeu o nome de Obed, que foi o pai de Jessé, avô do rei Davi. Agora veja comigo uma coisa fantástica. O número 7 na Bíblia é muito significativo. Ele simboliza perfeição. As mulheres de Belém falaram o seguinte para Noemi sobre o seu neto Obed e sobre sua nora Ruth. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Ruth era melhor para Noemi do que 7 filhos. No final do livro de Ruth, nós temos ali uma genealogia. Eu sei que muitos crentes não gostam de ler genealogias, até pulam as genealogias, mas eu quero mostrar algo sensacional nesta genealogia do livro de Ruth. Ela começa com Pérez, que foi filho de Tamar com Judá, um dos filhos de Jacó. E ela vai de Pérez até Davi. Observe comigo os nomes que constam nesta genealogia. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Rão. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. O Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. Agora, vamos contar os nomes. Pérez, Esrom, Rão, Aminadab, Naasson, Salmão, Boaz, Obed, Jessé, Davi. Ruth era melhor do que 7 filhos. E na genealogia do rei Davi, Boaz ocupa a 7ª posição. As Escrituras consideram Ruth e Boaz figuras bíblicas exemplares, perfeitamente combinadas espiritualmente. E tudo começou um dia, quando, sem forçar as circunstâncias, Ruth entrou na parte do campo que pertencia a Boaz. Mas veja, Deus começou a agir na vida de Ruth depois que ela tomou a decisão: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E assim como aconteceu com Ruth, Deus também tem um propósito maravilhoso para a sua vida, se você decidir colher no campo do Redentor. Nunca se esqueça da primeira coisa que Boaz disse para Ruth, e que isso soe para você como palavras do seu Redentor para você. Ouça: não vá colher em outro campo. Fique aqui.